Oi pessoal, tudo bem? É, Nessa época de coronavírus, essa época de pandemia, essa época de quarentena e a gente não pode sair de casa e tudo mais, e eu vim falar pra vocês de um tema um pouquinho diferente. Esse tema é sobre um jogo, um RPG, que é um role play game, que é um jogo de interpretação, e é um jogo chamado Magic: The Gathering. Tá? Depois eu vou colocar diversos links na descrição, no final do vídeo, para vocês entenderem, terem mais fontes de informação. Mas o que é esse jogo, né? É um jogo de RPG, então é um roleplay game, onde você possui um conjunto de cartas, né? Então cada deck, que é um bloquinho de cartas, eu vou falar de um modelo mais clássico que eu jogo desde pequeno não, mas desde adolescente. Hoje em dia tem modelos muito mais... Tem diversas formas diferentes de jogar, com regras diferentes. Eu vou falar do modo mais geral. E depois, quem achar interessante isso tudo, pode procurar para entender outras formas de jogar. Bom, como que funciona o jogo? Então o jogo chama The Magic: The Gathering. E se vocês olharem aqui na cartinha, nós temos 5 corzinhas diferentes, né? Então temos o branco, o verde, o vermelho, o preto e o azul. Essas 5 cores representam as 5 energias que você tem. Então você tem planícies, você tem ilhas, você tem florestas, e da parte vermelha você tem montanhas, e da parte preta você tem pântanos. Então são os terrenos com as energias de cada um. Antigamente vinha escrito, né, alguma coisa, hoje só vem literalmente a energia dessa carta. Então como funciona esse jogo? Primeira coisa, se você começar a procurar sobre Magic, você vai encontrar que tem o preço das cartas, as raridades e tudo mais. Então, realmente, as cartas elas são definidas um preço apenas para transação e não literalmente para você comprar e pagar aquele valor, mas você entender qual que é a raridade daquela carta. E existem preços relacionados à raridade. Então, tem cartas que custam R$100, R$200, R$1.000, R$2.000. É tudo relacionado à habilidade da carta e quão raro ela é em relação à impressão literalmente da carta. Bom, então como que começa essa história? Como que a gente pode jogar isso? Então a base da história, o que é? Você é um mago onde você tem um conjunto de cartas, onde você pode utilizar as energias, daí você tem essas cartas de energia, e você tem diversas criaturas a serem utilizadas no seu jogo, certo? Várias criaturinhas que você pode utilizar. Como que funciona? Então, como começo a jogar esse tipo de coisa? Bom, primeira coisa, você precisa ter um deck. Você precisa ter um conjunto de cartas. O que é esse conjunto de cartas? Ele vai ser um conjunto onde você tem uma cor predominante. Normalmente você escolhe uma cor. Você pode ter 2, 3, 5 cores no deck, mas de forma geral você tem uma ou duas cores de tipos de criatura, né? Então, criaturas do tipo verde, criaturas do tipo azul, criaturas do tipo vermelho, de montanha. Então você tem diversos tipos de criaturas diferentes e você monta o seu deck. O jeito mais clássico que a gente tem de jogar, o que é? Você tem 40 criaturas e 20 terrenos. Mas bom, peraí, vamos começar do começo então. Como você joga isso? Você tem que ter o seu deck com um conjunto de criaturas e energias para invocar essas criaturas, eu vou explicar isso direitinho. E o seu colega, que vai jogar junto com você, pode ter mais pessoas, no mínimo 2, vai ter também as suas criaturas e suas energias. Na prática, você consegue invocar essas criaturas para batalhar com o seu inimigo. Então, o jeito mais clássico, o que é? Você tem um deck de 60 cartas, você começa a jogar, você compra 7 cartas, o seu amigo também compra 7 cartas. E como que é a dinâmica do jogo? Começou o jogo. Legal, você tem 7 cartas na mão. Ok. Como que funciona? Você tem 20 pontos de vida e o seu colega, o seu inimigo, né, onde você vai atacar, o seu cara que você vai atacar, tem também 20 pontos de vida. Você tem essas 7 cartas no começo do jogo, ok? E você tem que invocar criaturas ou usar feitiços, mágicas instantâneas, alguma coisa assim. Tem vários tipos de coisas que você pode fazer para que o seu inimigo receba 20 pontos de dano e você tenha vida no final do jogo. Esse é o objetivo principal do jogo. Então, como que joga? Você tem que ter o seu deck, seu amigo vai ter o dele também. Você começa comprando 7 cartas e você começa a dinâmica do jogo. Como que funciona isso? Então, qual que é a ideia inicial? Você vai baixar, você vai ter as suas criaturas e essas criaturas elas vão atacar o inimigo ou te defender de ataques do seu oponente. Bom,
Aqui a gente tem uma carta que é uma carta de criatura. Então, normalmente aqui vem escrito o que é. Então, invocar criatura, invocar elfo, invocar o que você tiver. Então, você vai comprando essas cartas. Você pode comprar o deck fechado já, que ele já vem montado. Você pode comprar pacotinhos de cartas, de 15 cartas, ou você pode comprar cartas avulsas, Mercado Livre, esses lugares tem bastante disso. Então, essa criatura é uma criatura bem simples, e eu vou falar das características básicas dela. Tá vendo essa florestinha aqui? Tem uma só. O que significa ter uma criatura, uma florestinha só? Funciona o seguinte. Então, vamos terminar a carta. Uma florestinha só, e ela está escrito 1/1 aqui embaixo. O que é esse 1/1? O primeiro elemento é quanto que ele pode atacar. Então, quando eu atacar meu inimigo, ele causa 1 de dano e ele tem 1 de vida. Ou seja, ele suporta tomar 1 de dano no total, senão ele vai morrer. Bom, como que é a mecânica básica do jogo? Você começa com suas 7 cartas. A cada turno, você pode baixar uma mana, né, um terreno. Esse aqui, no caso, é uma floresta. Então, a cada turno, eu posso literalmente colocar na minha mesa e ele vai... Cada terreno básico fornece uma energia dessa. Tem terrenos diferentes que podem fornecer coisas diferentes. Mas esse aqui é o terreno clássico, então ele vai fornecer uma energia só. E o que acontece? A cada turno você tem direito de baixar um terreno. Então, quando você fala baixar o terreno, ou invocar o terreno, você simplesmente coloca ele na mesa, na frente do seu oponente. Bom, legal. Viradinho assim, tá? Então você coloca ele assim mesmo. Puxa. Pronto. O que acontece? O jogo básico, como que funciona? A cada turno você pode baixar um terreno e você pode utilizar a energia desse terreno a cada turno para poder invocar as criaturas. Então, olha só, esse elfo aqui, ele precisa de uma floresta, ele tem 1 de vida e 1 de ataque. Ele tem uma habilidade aqui que também pode ser utilizada, mas a habilidade a gente fala depois. O que significa isso? Que, imagina que começou o jogo, eu posso baixar um terreno e eu posso invocar essa criatura para atacar meu inimigo e me proteger. Como assim? Se ele tem uma floresta só, pode ter vários símbolos bem juntos aqui, sabe? Pode ter vários, 3, 4, 5 florestas aqui. Se tiver 5 florestas aqui, quer dizer que eu preciso de 5 terrenos baixados. Na prática, quer dizer que eu preciso estar no 5º turno, no mínimo, ou mais, né? Às vezes não vem carta na mão, para você baixar. Então o que eu faço? Eu baixo meu terreno, viro ele de assim, e eu posso invocar essa criatura. Então ela entra em jogo, eu coloco ela na mesa literalmente. O primeiro turno consiste nisso, né? Então você baixa um terreno, baixa a criatura. Legal. As criaturas elas não podem atacar no primeiro turno. Então elas têm que esperar um turno para depois poder atacar. Isso o seu oponente vai fazer a mesma coisa. Então ele vai poder baixar uma criatura, baixar um terreno e invocar uma criatura. Ele vai fazer o turno dele, ou seja, ele pode baixar as criaturas dele, pode baixar um terreno que ele quiser e depois no final do turno dele fala que terminou, é a sua vez de volta. Nesse caso, vamos imaginar que eu já baixei essa criatura, eu posso atacar agora. Por quê? No primeiro turno ele não pode atacar, foi o turno do meu oponente, voltou para mim. Então o que eu posso fazer? Eu posso baixar outro terreno, eu desvio esse terreno, né? Porque eu já usei, agora eu vou usar de novo. Eu posso usar a minha criatura e eu posso atacar meu inimigo. Simplesmente eu falo que eu viro ele de lado assim e falo que estou atacando meu oponente. Ele pode utilizar uma outra criatura para defender ou ele pode tomar o dano. Ou seja, em vez de 20 pontos de vida, ele vai estar com 19. E com isso, o jogo se desenrola. Você baixa os terrenos, baixa as criaturas, ataca, ele pode defender. Então, lembra que a criatura tem 1/1? Ou seja, ela tem 1 de ataque e 1 de vida? Se ele defender com uma criatura 2/2, por exemplo, a minha vai causar 1 de dano dele e a dele vai causar 2 de dano na minha criatura. A dele vai sobreviver, porque ela vai ficar com 2 de ataque e 1 de vida. A minha vai ficar com 1 de ataque e menos 1 de vida. Ela vai morrer. No Magic, no jeito clássico, eu simplesmente falo que eu ataco. E o oponente escolhe as criaturas que vai defender esse ataque. E essa é a sequência básica do jogo. Você baixa a criatura, melhor, baixa terreno, baixa a criatura e a cada turno você pode. Você baixa o terreno, você pode virar esses terrenos para invocar as criaturas que você quiser. Lembrando que as criaturas elas não podem atacar no primeiro turno. Você pode atacar seu inimigo, ou você pode usar outros efeitos caso você queira. Existem criaturas dos mais diversos tipos. Essa aqui, por exemplo, é uma criatura verde, que ela precisa de
6 manas, melhor, essa aqui precisa de 5 manas de qualquer cor, ou seja, pode ser floresta, pode ser pântano, pode ser qualquer cor, e 2 manas verdes para você baixar. Então precisa de 5, 6, 7 manas para você baixar 7 terrenos desse no seu deck. Você tem que ter baixado na mesa, você vai virar todos eles para baixar. Essa é uma criatura 6/6, uma criatura forte, ela tem 6 de vida e 6 de ataque. Essa é uma outra criatura também, ela é 9/9 e precisa de 9 terrenos de qualquer cor, mas ela causa 9 de dano e tem 9 de ataque. E existem as criaturas e cartas dos mais diversos tipos. Na realidade, você tem uma grande gama de criaturas, então você tem artefatos, você tem feitiços que você pode utilizar. Os artefatos você pode utilizar, ele é uma coisa que você vai utilizar no seu turno mesmo, na sua vez. Feitiços são mágicas que têm efeito, recuperam vida, causam dano e tudo mais. Podem ser utilizados só no seu turno. E nós temos encantamentos também, que você pode adicionar ou retirar características de uma criatura. E também nós temos mágicas instantâneas, que nesse caso você pode literalmente utilizar em qualquer momento do jogo. Pode ser que não seja seu turno, seja o turno do seu oponente. Você pode utilizar essa carta para poder ganhar pontos de vida, interromper um ataque, entre outras coisas. Então a sequência básica qual que é? Você compra 7 cartas, cada turno você compra uma carta. Você compra uma carta do seu deck. E o que você faz? Você pega, vai jogando. Baixa a criatura, baixa o terreno e vê se você consegue baixar alguma criatura. Você consegue baixar alguma criatura ou executar alguma mágica? Você usa a energia desses terrenos, vira a carta e usa a energia para você invocar as criaturas e invocar esse tipo de coisa. Agora, o ponto principal. Existe o Magic Online, que você pode ir lá, compra o pacote, você pode jogar online no computador, ou você pode comprar literalmente as cartas para você jogar. Daí você vai me perguntar, bom, como que eu vou fazer para poder jogar com meu amigo se a gente não pode ainda, né? Estamos em quarentena, a gente não pode ficar chamando as pessoas para vir em casa, o ideal é todo mundo ficar nas suas casas e tudo mais. Simples, vocês jogam exatamente como eu estou jogando agora. Você simplesmente pega a câmera do seu celular, liga para o seu amigo e você pode jogar. É só posicionar a câmera um jeito que ele consiga ver suas cartas, você consiga ver as cartas dele e pronto. Não tem problema nenhum, dá para jogar Magic também por videoconferência. É só se adaptar um pouquinho. Bom, pessoal, essa é uma visão bem simples do Magic, é simplesmente para vocês verem qual que é uma ideia básica. Um deck inicial custa em torno de R$30, não é uma coisa muito cara. E também tem vários aspectos. Primeiro que tem todo um aspecto de interpretação para você conseguir jogar, então é um jogo que demanda certo estudo. É um jogo fácil, mas é um jogo que demanda certo estudo. Então tem vários aspectos que são super interessantes no sentido de estratégia, interpretação de texto, seguir as regras. Então é bem interessante para desenvolver diversas habilidades. Um deck básico para você começar a jogar, se você procurar na internet um deck de Magic pronto já, um pacotinho, fechadinho, né? Não esse que você compraria no Mercado Livre, por exemplo, que alguém montou, custa em torno de 30 e poucos reais. E você pode comprar cartas avulsas, você pode comprar Buster, que são pacotinhos de 15 cartas, você pode ir melhorando o seu deck ao longo do tempo. Além do mais, você pode comprar e trocar cartas com as pessoas aí da comunidade que você acaba encontrando. Certo, gente? Pessoal, qualquer dúvida, depois eu vou deixar os meus contatos com vocês. E bom jogo!